como honrares, a importância de honrares e os principais erros que cometemos quando pensamos em honrar a nossa ancestralidade. E bem-vinda a mais um Desafios de Ser Mulher e espero que tenhas conseguido sobreviver aí aos eclipses e que tenhas tido um excelente Halloween, o Dia das Bruxas, ou como eu prefiro chamar, Samhain, esta celebração celta de honrar os nossos antepassados. E hoje, dia 2, aqui na nossa cultura judaico-cristã, é o Dia dos Mortos. Portanto, tanta ancestralidade e tantos mortos, não posso deixar de trazer estes desafios de ser mulher sobre honrar a tua ancestralidade. E aquilo que eu me apercebi é que há uma grande confusão sobre o que é isto de honrar a ancestralidade, a importância de honrar a ancestralidade, e há uns erros que as pessoas tendem a cometer sobre honrar a ancestralidade. Então é isto que eu te trago neste Desafios de Ser Mulher. Fica até ao final onde vou trazer toda esta informação. Então vamos a isso. Mas antes de entrar aqui no tema propriamente dito, eu vou-te trazer aqui uma história que aconteceu há relativamente pouco tempo. Então, uma das minhas alunas do programa Cura a Ferida da Bruxa, ela sentia-se mal por causa da sua família. Ela tinha uma família super controladora, super castradora, que estava sempre a colocá-la para baixo e ela, como tendo o síndrome da menina bonita, como muitas de nós temos, e o síndrome da salvadora, estava sempre presente, sempre a fazer o que eles queriam, sempre a ajudar, mas a verdade é que por dentro aquilo estava-lhe a corroer. Ela estava cada vez a sentir-se mais inferior, mais pequena, e não estava a ajudar em nada. À medida que nós fomos fazendo este trabalho de resgate, de empoderamento, ela foi começando a perceber, começar a colocar-se em primeiro lugar, começar a compreender as suas necessidades, atender as suas necessidades, ver as suas emoções, começar a valorizar-se. E à medida que ela vai fazendo isto, ela começa a ter a necessidade de se afastar um pouco da sua família. Ela faz isto e ela partilhou com uma amiga que estava a fazer este processo. E a amiga, não, ai meu Deus, não podes fazer isso, tens que honrar, tens que compreender, tens que estar presente, tens que ouvir. E ela ficou a sentir-se assim um bocado culpada, um pouco, qual é o que é que está certo, o que é que está errado, o que é que eu devo fazer. Então, faz aí pausa no vídeo e partilha nos comentários o que é que tu achas que a minha aluna devia ter feito. Ela deveria voltar a estar com a família, ela deveria não dar ouvidos à amiga e deixar fazer aquilo que ela necessitava. Senta aí, partilha nos comentários o que é que tu sentes que a minha aluna deveria ter feito. E por agora vamos então continuar a falar sobre isto. Então, a seguir ela ter partilhado isto comigo, eu compreendi que, em primeiro lugar, as pessoas muitas vezes têm aqui confusões sobre o que é a ancestralidade. Então a ancestralidade pode ser uma infinitude de coisas. Então a ancestralidade são todas as pessoas que vieram antes de ti no caminho que estás a percorrer. Caminho esse que pode ser, por exemplo, a ancestralidade de sangue. A ancestralidade de sangue são aquelas pessoas, os teus pais, os teus avós, os teus bisavós, ou seja, todas as gerações que vêm antes de ti e te passam o sangue, te passam os genes, te passam o dom da vida. E essa é a ancestralidade de sangue. Mas também temos a ancestralidade cultural. Eu sou um povo que tem uma ancestralidade, que tem uma cultura, que tem uma história. Então essa também é a minha ancestralidade. Não é por acaso que eu hoje estou a usar aqui os brincos de Viana e o colar de Viana aqui porque faz parte desta minha cultura e da minha ancestralidade. Mas também tenho a ancestralidade de raça, tenho a ancestralidade religiosa, aquela religião com a qual eu me identifico. Também tenho uma ancestralidade de pessoas que vieram antes e que trilharam um caminho e eu agora estou neste momento presente a trilhar esse caminho, com o caminho com o qual me identifico. Portanto, temos a ancestralidade que é aquela que não escolhemos e temos a ancestralidade que é aquela que escolhemos, os caminhos que escolhemos e tudo isto fazem parte da nossa ancestralidade. Mas a ancestralidade que eu me quero referir neste vídeo, a ancestralidade de sangue. Então, aqui a ancestralidade de sangue, o honrar a ancestralidade de sangue é o honrar o dom da vida e o caminho que percorreram. E vou dar aqui um exemplo prático, por exemplo, a questão do agradar e de relacionamentos. Quando nós falamos em ancestralidade, imagina como se fosse uma autoestrada de ancestralidade. E então temos a avó, que pode estar num relacionamento em que ela é muito submissa, em que ela agrada, em que ela se sente culpada de tudo e mais alguma coisa, tudo é culpa dela, assume a responsabilidade de tudo, em que cuida de tudo, mas que não tem voz. Esta é a realidade desta avó. No entanto, há um dia em que ela decide expressar-se, que ela diz um não. E nesse dia,
ela avança um pouco, ela faz um pouco diferente, se calhar, da sua mãe, ela faz um pouco diferente, ela diz que não, ela expressa-se, ela coloca um limite. Foi uma vez, mas ela fez diferente. Ela deu um pequeno salto e fez diferente. Então, ela, digamos que ela vai para o quilómetro 5. Então, vamos andando na linhagem e chega a mãe. E vamos supor que a mãe mantém este mesmo padrão da avó, de relacionamentos, de submissão, e sente culpa de tudo e mais alguma coisa, mas há uma traição. O seu companheiro trai e nesse momento ela... Não, eu não sou culpada disto. E então ela não assume essa culpa. E então, quando ela não assume essa culpa, podendo mais tarde ficar com o companheiro ou não interessa, mas ela não assume a culpa e pela primeira vez ela faz diferente, ela vai um bocadinho mais longe, não assumindo a culpa. Mais tarde, na linhagem, há a filha desta mãe e esta filha, ela até pode estar, por exemplo, num casamento assim, em que ela é muito submissa, em que ela agrada, mas ela chega a uma certa altura, ela faz uma formação, ela procura o seu autodesenvolvimento, ela cura esta necessidade de excesso de agradar e ela corta, ela divorcia-se, ela corta com aquele relacionamento que não lhe serve. Então, ela vai até ao quilómetro 35. Ou seja, cada mulher, quando faz um bocadinho diferente, ela avança um bocadinho digamos, na estrada da evolução. Quando nós dizemos honrar a linhagem, é nós olharmos para trás e honrarmos que cada mulher de cada geração, ou cada homem de cada geração, ou isto falando na totalidade de sangue, fez um bocadinho diferente. E ao fazer um bocadinho diferente, é o que nos permite a nós estar aqui neste ponto, neste caminho aqui, neste exemplo que eu estou a dar, no quilómetro 35. Então agora vamos olhar aos principais erros que nós cometemos quando olhamos aqui para estas questões da linhagem. É que, neste caminho evolutivo, nós vamos avançando. Imagina que agora estamos no quilómetro 35, voltando aqui a este exemplo. Então, desde o quilómetro 35, eu quando olho para trás, eu tenho uma outra amplitude, eu tenho uma outra perspectiva. Então é fácil, desde este quilómetro 35, olhar para trás e olhar, por exemplo, para a mãe que está no quilómetro 15 e dizer, ela não devia ter aceito a traição, ela não devia ter perdoado, ela não devia... Ou então olhar para a avó, ela não devia ter sido submissa, ela devia ter expressado a sua voz. É fácil, eu estando com a consciência, evolução, que eu estou no quilómetro 35, olhar para trás e julgar. E isto é um dos erros que nós fazemos muito. É querer, e eu sei que é uma coisa, entre aspas, boa, no sentido de nós queremos toda a gente connosco no quilómetro 35. Mas o modo de o fazer não é tentar mudar as pessoas e não é julgar o seu comportamento. É compreender que no quilómetro que elas estão, na perspectiva evolutiva que elas estão, elas fizeram o melhor que elas sabiam e puderam. O segundo erro é muitas vezes nós confundirmos aqui a parte humana da parte desencarnada da nossa ancestralidade. Enquanto nós estamos encarnados, temos, digamos que, uma bagagem de dores, feridas, traumas, de crenças, de modos de vida, de experiências, tudo mais. Temos esta bagagem, este condicionamento humano. E muitas vezes, neste condicionamento humano e desde esta perspectiva, sem querer, os pais, os avós magoam muito as gerações seguintes. As gerações anteriores magoam as gerações seguintes. E como é que isto acontece? Por exemplo, a mãe, se a mãe nunca se divorciou, se a mãe, por exemplo, é religiosa, então pode olhar para a filha que se divorciou e pode achar, meu Deus, não vais ser mais bem aceite, vais ser olhada de lado porque divorciaste, não vais conseguir sobreviver ou te manter porque precisas de um homem, precisas de um companheiro. Todas estas crenças antigas que as avós e às vezes as mães ainda têm. Então, neste âmbito, às vezes a mãe pode criticar, pode dizer coisas à filha, à geração seguinte, que são muito dolorosas e trazem muitas feridas e trazem muitas mágoas. Mas é importante compreender que quando nós fechamos o amor da linhagem, porque estas coisas magoam-nos e a nossa tendência é tipo cortar com a linhagem. Não, a linhagem magoa, a ancestralidade, eu não quero nada a ver com esta ancestralidade, eu não quero ter nada a ver com esta família é horrível, todas estas coisas, porque há uma dor, há um magoar, e que é legítimo, mas no momento em que ela passa para o outro plano, é como se ela
perdesse esta bagagem de feridas e traumas que lhe está a fazer dizer estas coisas que magoam. Então, quando ela passa para o outro lado, quando ela passa para o mundo dos desencarnados, quando ela se torna um espírito, ela está a torcer, e mesmo muitas vezes, só que não sabendo como, em vida, está a torcer para o melhor, só que muitas vezes estão condicionados que o melhor é aquilo que eles pensam que é o melhor, não sabendo que há outras formas de ver, lá está, quilómetro 15, quilómetro 35, são diferentes visões. Mas quando ela passa para o outro lado do véu, quando ela desencarna, estas pessoas juntam-se a toda esta linhagem que está a torcer por ti, que está tipo, avança, vai, consegues, tu... Porque, mais uma vez, tu estás como ponta de lança. Mais uma vez, tu estás à frente da linhagem. E cada vez que tu curas uma ferida da linhagem, cada vez que tu curas uma ferida, cada vez que tu evoluís, cada vez que tu aumentas a tua consciência, tu levas a tua linhagem mais à frente. E é este o objetivo. E esta é aqui o terceiro grande erro que muitas vezes cometemos, que é, imagina aqui a questão, por exemplo, feridas de dinheiro, mentalidade de escassez que vem da família. Então, tenho que manter-me muitas vezes em lealdades para pertencer à família. Se a minha família sem dinheiro, então eu mantenho-me nesta lealdade sem dinheiro. E muitas vezes são lealdades inconscientes. De mantenho-me sem dinheiro, mantenho-me na pobreza, fazer tudo com esforço para pertencer à linhagem. Portanto, para pertencer, eu encolho-me. Para pertencer, eu mantenho o padrão. Para pertencer à linhagem, à ancestralidade, eu abafo-me, eu não brilho, eu não vou além, eu não faço diferente. E aquilo que não estamos a compreender é que se eu ficar imagina, se a minha mãe vai até o quilómetro 15 e eu fico no quilómetro 15, eu não avancei, eu não ajudei, eu não fui à frente, eu não evoluí. Então o objetivo é sempre evoluir a consciência. E nesse evoluir da consciência é, às vezes, fazer diferente. Não é? Então temos que fazer diferente. E fazer o diferente honrando que eu só consigo fazer diferente porque eu comecei do quilómetro 15, porque a minha mãe já foi até o quilómetro 15, então agora posso ir até o 35. E se quando eu faço diferente e vou aprendendo, vou fazendo formações, vou fazendo autodesenvolvimento, vou despertando, vou descobrindo novas coisas, vou até o quilómetro 40, vou até o quilómetro 50. E assim as gerações que vêm a seguir já começam desde um outro ponto e já estão muito mais avançadas e a sua expansão é muito maior. Então é este o objetivo. E no momento em que eles estão desencarnados, estão ali tipo... Vai, tu consegues, vais à frente, enviar-te amor, enviar-te apoio, enviar-te mensagens, enviar-te, apoiar-te para que vás mais à frente. Ainda que em vida possam ter sido as piores pessoas do mundo. Vamos fazer esta diferença. Então vamos aqui ao nosso quarto e último erro, que é a questão de honrar a linhagem não é estar com. Porque, como estivemos a ver até agora, muitas vezes na forma humana a família magoa-nos, ou a geração anterior, ou as gerações anteriores magoam-nos e dizem coisas que nos ferem. Então, se a nossa família, na sua vertente humana, não nos eleva, não nos ajuda a evoluir, se não conseguimos fazer uma gestão emocional e não conseguimos guardar o amor e deixar assim as suas feridas de lado, se não conseguimos fazer esta gestão, muitas vezes temos necessidade de nos afastar, de fazer um processo de cura para conseguir fazer essa aproximação, ou não, há pessoas que nunca se conseguem aproximar durante toda a vida. E está tudo bem, não estás a desonrar a linhagem, bem pelo contrário. Se consegues ir além, se consegues fazer diferente, estás a honrar a linhagem, estás a curar feridas e estás a levar a tua linhagem contigo. Por isso, se não sentes permissão, recebe agora a minha permissão, a partir de agora, para fazeres diferente e para levares a tua linhagem a ter outros pontos de evolução. Então, estes eram os 4 principais erros que te queria trazer. E agora, qual é a importância? A importância foi tudo aquilo que estivemos a falar até agora. É que tu tens toda uma equipa a apoiar-te. E quando tu cortas estes laços, porque a mãe magoou, porque o pai feriu, porque o tio fez qualquer coisa, nós cortamos estes laços terrenos, dar laços no sentido de eu não recebo, não quero ter nada a ver com isto, eu não quero nada desta linhagem, eu não gosto desta linhagem, é neste sentido, ok? Não é cortar de falar, não tens que falar com ninguém se não te levar. Então, mas quando nós cortamos os nossos laços com a nossa linhagem, estamos a cortar toda a corrente de apoio. Então tens toda uma equipa a apoiar-te. E se cortas os laços com a tua ancestralidade, estás a cortar a permissão para que te ajudem. Então esta é a importância. Para que, em vez de estás a carregar o mundo sozinha,
tenhas pais, mães, avós, tios, primos, tenhas todo um exército gigante de espíritos que te apoiam, que tipo, estão aí para ti. Para quê? Para que tenhas uma vida com mais leveza. E nestes dias que correm é tão importante sentirmos leveza porque estamos a viver um momento em que a azáfama, a correria, de certeza que já te sentiste tipo meia perdida nesta correria, neste cansaço que este sistema patriarcal nos incutiu de tens que fazer produtividade, ação. E estas são as energias masculinas que a nossa sociedade nos ensinou. Só que só nos ensinam esta parte. E as outras partes, que é a parte da energia feminina, de ser, descansar, nutrir, sentir prazer, ciclicidade, todas estas partes abafou. Então isto é o conhecimento de ser mulher. Ser mulher, e isto vem de geração após geração, só que este nosso conhecimento devido ao sistema patriarcal foi quebrado. Então agora, para tu poderes levar a tua linhagem mais além, para tu poderes abrir aí estes bloqueios à tua energia feminina, para te nutrires, para sentires prazer, para levares uma vida com mais leveza e com menor cansaço, precisas de ir resgatar esta sabedoria, este poder feminino ancestral. Como nós fazemos isso? Através de resgatar os 6 animais de poder femininos que eles outrora eram venerados, não é? Quando nós olhávamos para a natureza, para a terra, para o tempo e íamos receber este poder, esta fertilidade, esta energia feminina. E agora esses animais, esses símbolos desse poder que eram outrora venerados, agora são usados no nosso dia-a-dia como insulto. Cabra, vaca, porca. E são tantos. Por isso, aquilo que eu te proponho é no próximo dia 11 de novembro, às 6 da tarde, que venhas comigo ao auditório da Biblioteca de Matosinhos para descobrires os 6 animais sagrados de poder. Vou lançar o meu livro, Encontrei Quando Me Perdi, onde falo sobre os 6 animais de poder femininos e as 6 forças. Por isso, vem nesta jornada de empoderamento e de conhecimento resgatar este conhecimento, esta sabedoria ancestral dos animais de poder femininos e vem permitir-te expandir e levares a tua linhagem mais longe. Conto contigo no próximo dia 11, às 6 da tarde, na Biblioteca de Matosinhos. E até lá, desejo-te um excelente Dia dos Mortos. Espero que possas celebrar os mortos de uma outra forma neste dia. Um grande beijinho e até para a semana.